Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 399. Nós lemos assim: da agitação e burburinho da cidade, das turbas ansiosas e dos rabinos traidores, desviou-se Jesus para o sossego do Olival, onde podia encontrar-se a sós com Deus. De manhã cedo, porém, regressou ao templo, e reunindo-se-lhe o povo em volta, sentou-se e pôs-se a ensiná-los. Foi em breve interrompido. Aproximou-se dele um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher, a qual, com duras e veementes vozes, acusavam de ter violado o 7º mandamento. Havendo-a empurrado para a presença de Jesus, disseram-lhe com hipócrita manifestação de respeito: na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Sua fingida reverência ocultava um laço fundamente armado para sua ruína. Lançaram mão dessa oportunidade para garantir-lhe a condenação, julgando que fosse qual fosse a decisão que ele desse, haviam de achar ocasião de acusá-lo. Se absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés. Se ele a declarasse digna de morte, seria denunciado aos romanos como assumindo a autoridade que só a eles pertencia. Jesus contemplou um momento a cena. Bem sabia para que fim fora levado este caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se achavam em sua presença. Esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Sem dar nenhum indício de lhes haver escutado a pergunta, inclinou-se e, fixando no chão o olhar, começou a escrever na terra. Impacientes, os acusadores aproximaram-se, insistindo em lhe atrair a atenção para o assunto. Ao seguirem, porém, com a vista, fixaram-se na areia, aos pés de Jesus, e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Com toda a sua professada reverência pela lei, esses rabis, ao trazerem a acusação contra a mulher, estavam desatendendo às exigências da mesma. A lei especificava que, nas mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso fossem as primeiras a lançar a pedra. Erguendo-se, então, e fixando os olhos dos anciãos, autores da trama, disse Jesus: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, inclinando-se, continuou a escrever no chão. Não pusera de lado a lei dada por Moisés, nem fora de encontro à autoridade de Roma. Os acusadores haviam sido derrotados. Tremeram de que as ocultas iniquidades de sua vida fossem expostas à multidão. E, um a um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando silenciosos, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Jesus se ergueu
e olhando para a mulher disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. A mulher não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Atônita, viu os acusadores partirem mudos e confundidos. Então, chegaram-lhe aos ouvidos as palavras de esperança: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Comoveu-se-lhe o coração, e ela se atirou aos pés de Jesus, soluçando em seu reconhecido amor e confessando com amargo pranto os seus pecados. Isso foi para ela o início de uma nova vida. Vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No reerguimento dessa alma caída, operou Jesus o milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Conquanto não use de paliativos com o pecado, procura não condenar, mas salvar. Ao passo que os fariseus hipócritas denunciam, Jesus lhe recomenda: Vai-te e não peques mais. Os que são mais prontos a acusar a outros e zelosos em os levar à justiça são frequentemente, em sua própria vida, mais culpados que eles. Os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. Jesus havia passado a noite na comunhão com o Pai. Agora, nas primeiras horas do dia, desce do monte e vai até o pátio do templo. Ali estavam aqueles que, dia a dia, tinham tentado de todas as maneiras encontrar um modo de condenar Jesus, mas todas as suas tentativas haviam falhado. E então, imaginando que agora haviam encontrado o meio perfeito para condenar a Cristo, do qual não haveria saída para ele, entram no pátio do templo, empurrando uma pobre criatura. Uma mulher que, em prantos, é lançada ao chão diante do Mestre. E as palavras que saem dos lábios dos publicanos e fariseus são palavras terríveis de acusação. Dizem eles: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato do pecado. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Aparentemente não haveria saída para Jesus. Se Cristo dissesse que deveriam deixá-la em paz, seria acusado de não ter consideração para com a lei de Moisés. Se Jesus houvesse ordenado que a apedrejassem conforme prescrevia a lei, seria acusado de estar se colocando no lugar das autoridades romanas a quem pertencia o único direito de condenar alguém à morte. Portanto, não havia saída para Jesus. Não se trata de dizer se a mulher era pecadora ou inocente. Na verdade, ninguém que estava ali estava isento de pecado. Mesmo o mais alto dignitário, mesmo o mais elevado sacerdote, eram todos pecadores. Essa é a nossa condição como seres humanos. Não há diante de Deus nenhum justo. Nós não somos tão bonitinhos quanto desejamos ser. A despeito de toda a nossa tentativa exterior de parecermos bons, puros, corretos, santos, somos, no fundo, miseráveis pecadores dignos de morte. A mulher fora apanhada em flagrante. Aliás, não fora apanhada, fora induzida por alguém dentre os próprios acusadores que estavam ali diante de Jesus. Olhando de maneira externa,
havia um contraste marcante entre a santidade dos líderes do templo e a pecaminosidade da mulher trazida para ser apedrejada. Mas diante dos olhos de Deus, que tudo vê, que tudo conhece, a quem nada está oculto, o quadro era bem diferente. Jesus via, por debaixo da aparência de pureza dos líderes da igreja, que eles eram mais pecadores do que a própria mulher. Jesus lia as intenções do coração, os seus pensamentos mais ocultos e secretos. E Jesus via em tudo isso maldade, ódio, desejo de vingança, de assassinato, desdém para com Deus e sua palavra, a prepotência, a arrogância. Olhando para a mulher, além dos pecados que marcavam sua vida, Jesus via desespero, medo, angústia e arrependimento. Não se tratava de ela ser pura ou não, de haver ou não cometido o erro. O fato é que, embora pecadora, ela se encontrava ali diante de Jesus, em completo desespero e clamando por uma nova chance no silêncio do seu coração. O que faria Jesus? Qual seria a resposta de Cristo? Cristo não gastou tempo discutindo. Simplesmente curvou-se e começa a escrever no chão. Os acusadores imaginam que Jesus não havia ouvido a questão que haviam trazido. Insistem nela. Chegam mais perto de Jesus. E ao se aproximarem de Cristo, leem as palavras escritas na areia. Poucas vezes a Bíblia diz que Jesus escreveu ele próprio. A Bíblia é palavra de Deus, mas foi escrita por homens santos a quem Deus inspirou. A Bíblia nos diz apenas que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E desse outro relato nos afirma que Jesus escreveu no chão. Nas tábuas de pedra, Jesus escreveu a sua vontade, a sua lei. Agora no chão, ele escreve os pecados daqueles que acusavam a pobre mulher. O autor da escrita era o mesmo que escrevera nas tábuas de pedra, e agora escreve no chão, na areia. Nas tábuas de pedra foram escritos os mandamentos, que são eternos, que não podem ser mudados. Mas no chão, na areia, escreve os pecados dos homens. É interessante o contraste. Os mandamentos são escritos na tábua de pedra, porque não podem ser apagados. Mas os pecados são escritos na areia, porque, diante da graça de Jesus, não precisam ser preservados. Assim como o vento e os movimentos apagam aquilo que é desenhado e escrito na areia, o poder de Jesus é capaz de apagar os nossos pecados, por maiores que sejam, por mais terríveis que se apresentem. Ninguém é tão pecador que não possa encontrar a graça de Jesus. Não, Jesus não apaga os mandamentos. Jesus não veio para abolir a lei. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar os pecadores. Os pecados não precisam marcar a nossa história. Não precisam determinar o nosso futuro. Porque pecados podem ser apagados e perdoados pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo. Pecados, para Jesus, são escritos na areia. Quando os dignitários do templo se aproximam e leem o que está escrito ali, ficam tomados de pavor, porque o que estava escrito no chão desnuda-os diante da multidão, mostra quem eram, o que de fato eram por baixo das vestes que ostentavam. Não eram tão santos quanto pareciam, não eram tão justos quanto se mostravam, eram pecadores miseráveis. Estão diante de Jesus, que tudo vê, que tudo sabe, para quem nada passa oculto. Envergonhados, eles vão um a um se afastando. Não têm argumentos diante de Cristo. Mais uma vez falharam, e eles vão embora um a um, deixando finalmente Jesus
sozinho com a mulher. A mulher não ousa levantar os olhos do chão. Ela sabe do seu pecado. Ela sabe que não merece misericórdia e fica aguardando apenas as palavras de condenação, o veredito de morte, as pedras que lhe haveriam de ferir o corpo. Mas, surpreendentemente, Jesus, com uma voz suave, carinhosa, perdoadora, diz: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Onde estão os dedos que estavam apontados contra ti? E ela, com a voz trêmula, ainda cheia de medo, diz para Jesus: Senhor, foram embora, não estão mais aqui. Jesus diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quão misericordioso é o coração de Jesus. Quão vasto é o seu poder para perdoar, para restaurar, para transformar, para dar para as pessoas o direito a um novo começo, a uma nova vida. Cristo não tornou o pecado banal, não justificou os erros da mulher. Cristo não transige com o mal. Pecado sempre é pecado. Mas ao passo que aborrece o pecado, Jesus ama o pecador. Essa é a essência do seu caráter. Em contraste com Jesus, os homens amam o pecado e odeiam os pecadores. Quanto mais amam as coisas erradas, mais apontam o dedo para os pecadores. Não tenha dúvidas, quando você encontrar pessoas muito prontas a apontar o dedo para mostrar o erro dos outros, é porque elas próprias estão em pecado. Jesus não convive com o pecado, não aprova o erro, mas o seu coração é cheio de graça e eterna misericórdia para com todos aqueles que pecaram. E por isso Jesus absolve aquela mulher, e ela pode seguir a vida em paz. A graça de Jesus cobriu o seu passado, e o poder de Jesus estaria com ela para viver uma vida diferente. Só Jesus podia dizer: eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele podia dizer: não te condeno, porque o sangue de Jesus, que seria vertido da cruz, nos liberta de todo o pecado, nos purifica de toda injustiça. Ao mesmo tempo, ele podia também dizer: vai e não peques mais, porque ele envia o seu Espírito, que age em nós como um poder santificador, nos ajudando a dia nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Você se sente culpado diante de Deus por erros passados? Na sua memória vem a lembrança de fracassos espirituais, de momentos em que você negou o Mestre, de circunstâncias em que você pecou, ainda que escondido de todo mundo, e te ferem o coração. Muitos vivem uma vida infeliz porque arrastam pela estrada um fardo de ansiedade e culpa relacionados com erros cometidos no passado. No decorrer das décadas que tenho sido pastor, tenho ouvido a história de pessoas que cometeram falhas horríveis durante a sua vida. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece o seu passado, mas o seu passado não permite que tenham paz. Vivem em angústia e agonia, com o coração sobrecarregado, pesado, temeroso diante de Deus. Como que se Deus estivesse olhando para elas, pronto a trazer uma palavra de condenação e de juízo. Não importa que erros você tenha cometido, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de toda injustiça e te purificar de todo o mal. Não há pecado que Jesus não possa perdoar, independente dos seus erros ou acertos passados, independente da beleza ou feiura da sua história. Jesus, ao olhar para os seus pecados, os escreve na areia, não na pedra. E Jesus diz para cada um: não temas. Onde estão aqueles que te acusam? Ninguém tem o direito de te acusar. Eu te perdoo. A minha graça eu coloco sobre você.
vai e não peques mais. Você não precisa viver no passado e nem precisa perder a paz no presente. Você pode viver um presente de paz com Deus e de esperança, porque Jesus é graça, é misericórdia, é perdão, é restauração. Hoje, Jesus quer reafirmar para nós a certeza de que pelo sangue de Jesus nós podemos estar em paz diante de Deus. Pelo sangue de Jesus nós podemos viver uma nova vida. Pela graça de Cristo nós podemos construir uma nova história. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.